que agora, né, Charles, é interessante a gente entrar mais a fundo, propriamente na história, entender como que começou isso de maneira real com as videntes. Nós temos 4 videntes. 4 videntes. E a partir disso a gente vê como é que foi todo o desenrolar dessa história até culminar com o que a gente conhece hoje, né, sobre Garabandal. Então as aparições começaram, Rogério, em 18 de junho de 1961. 18 de junho, era um domingo. E as 4 crianças, portanto, 4 crianças que eram as protagonistas em Garabandal, todas meninas de 11 e 12 anos, que viviam nessa aldeia isolada, e que era a Maria Loli, estamos a falar, são 4, os nomes é a Maria Loli, a Mary Cruz, a Jacinta e a Conchita. A Conchita é a mais conhecida das 4, é um bocado como a irmã Lúcia de Fátima, sim, não é? Mas em Garabandal é a Conchita, tanto que as aparições começaram com ela e terminaram com ela. A última aparição em 65. A primeira aparição foi com o arcanjo São Miguel. Foi a 18 de junho de 1965. Portanto, o anjo, mais uma vez, não é? Como acontecia com outras aparições, como em Fátima, ele vem para preparar o caminho. Então as 4 crianças estavam a brincar numa subida, uma chamada Caleja, a subida que lá dá até aos Pinos, que é a zona mais alta, e estavam lá a brincar, e uma delas decide avançar um muro e ir buscar umas maçãs de um terreno que não lhe pertencia, e foi buscar umas maçãs. Ou seja, precisamente Garabandal começa também no contexto da macieira. E não é por acaso. Interessante. Não é por acaso. E as crianças, quando foram, o dono do terreno ouviu barulho e disse à mulher: vai ver, por favor, o que é que se passa, porque estou a ouvir muito barulho ali, devem ser os animais que andam ali a comer o pasto ou algo do género. E eram uma delas que fugiu depois e avançou o muro e veio com umas maçãs para entregar às suas amigas. Mas naquele preciso momento, elas viveram aquilo que é o arrependimento, não é? O arrependimento daquilo que tinham feito. E então pediram perdão a Deus por aquilo que tinham feito de mal, até tiraram umas pedrinhas para longe, porque era uma forma. Em Portugal e Espanha havia esse hábito, e há esse hábito, que é lançar as pedrinhas, que é para afastar o diabo ou afastar o mal. E pediram naquele momento perdão a Deus. E naquele preciso momento de arrependimento, houve-se um grande trovão e um relâmpago, não é? Luz e som, e muito forte. E passado uns segundos, a Conchita entra em êxtase. Ela cai de joelhos nas rochas, e o Garabandal é uma região com muita rocha, muita pedra, e cai de joelho com a posição de quando está em êxtase, com o pescoço esticado para o alto, a contemplar o anjo. O anjo não falou absolutamente nada. As outras 3 que viram aquela forma estranha da Conchita, nunca tinham visto algo assim, sobrenatural, vão à beira da Conchita e dizem: Conchita, que se passa? Mas ela não se mexia, não conseguiam pegar nela e tirá-la dali. Tanto que foram a correr para a aldeia. E no momento em que iam a fugir para a aldeia para chamar alguém para vir ajudar, as 3 também caem em êxtase, são apanhadas também pelo êxtase e ficam ali as 4 em contemplação do anjo. E esse foi o primeiro momento em Garabandal das aparições. Começou com o arcanjo São Miguel. E a partir daí começa o desenrolar da história. O anjo apareceu várias vezes, entre o 18 de junho e o dia 1 de julho, e só no dia 1 de julho é que o anjo fala pela primeira vez. E ele aparece já com uma mensagem por baixo, que era a tal primeira mensagem que ia ser dada a conhecer ao mundo em outubro de 61. Mas elas não compreendiam aquela mensagem, mas já apareceu ali para já prepará-las, não é? Para aquilo que era a sua primeira missão. E então o que é que o anjo diz? O anjo aparecia que hoje venho-vos dizer que amanhã, dia 2 de julho, Nossa Senhora vai aparecer com a invocação do Carmo, vai-vos aparecer com a invocação do Carmo. E mais nada. E no dia a seguir aparece Nossa Senhora pela primeira vez, dia 2 de julho. Mais outro contexto, ou seja, primeiro, o 18 de junho, a questão da macieira, não é? A história de Adão e Eva, sim, do pecado. O pecado foi realçado em Garabandal, de forma
absolutamente muito forte, que faz parte do tal processo de conversão. Se nós não temos noção de pecado, se não nos arrependermos, como é que vamos fazer com que a graça nos alcance? E isso foi a primeira mensagem que aconteceu. Não foi por acaso. Agora a segunda parte, não é, ainda mais interessante, é o 2 de julho. Naquele dia, era na festa litúrgica da altura, dos anos 60, o 2 de julho era o dia da festa da visitação de Nossa Senhora à sua prima, Isabel. Nós, se olharmos para o contexto dessa história, do que está no Evangelho, Nossa Senhora subiu depressa a montanha, foi pelas montanhas de Judá ao encontro da sua prima Isabel, que trazia no seu ventre João Batista, não é? Aquele que vinha preparar o caminho para a vinda de Jesus. E agora, nestes tempos? A meu ver, também é aquilo que já falamos aqui, é a preparação para a segunda vinda de Jesus. Nossa Senhora, da mesma maneira que foi visitar a sua prima Isabel, Fantástico. pelas montanhas, subiu depressa a montanha, também agora Nossa Senhora veio pelas montanhas de Garabandal ao nosso encontro, não é? Ao nosso encontro, para nos preparar para o caminho da segunda vinda de Cristo. E para nos converter primeiro, para nos ajudar a preparar primeiro. Então, mais uma vez aqui, já está a ligação que é também preparação para o fim dos tempos. Mais uma vez. E também para ir ao nosso encontro. Ou seja, para nos ajudar, para ir ao nosso encontro. A Nossa Senhora disse, eu não venho apenas para vocês às 4. Eu venho para todo o mundo. Então, a partir dali, foi algo intenso. Estamos a falar de mais de 2.000 aparições registadas. Registadas, porque houve outras, muito mais. 2.000 aparições. E Nossa Senhora aparecia regularmente. Os 2 primeiros anos, 61 e 62, Nossa Senhora aparecia praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias. Estamos a falar que se formos a juntar 365 dias que um ano tem, não é? 2 anos são, não é? Mais 700 e tal aparições. Estamos a falar que Nossa Senhora apareceu mais de 2.000 vezes. Então, os 2 primeiros anos foram basicamente aparições diárias que vinha ali. E cada vez mais pessoas a chegarem. E Nossa Senhora, elas quando entravam em êxtase, elas tinham 3 chamadas. Uma primeira chamada é que sentiam que Nossa Senhora vinha naquele dia. Era uma confirmação. A segunda chamada era como a Nossa Senhora a dizer, preparem-se que eu estou quase a chegar. E a terceira chamada é, já cheguei, corram. E elas corriam em êxtase, para o mesmo local, todas para o mesmo local, mesmo estando em locais diferentes da aldeia, as 4 sentiam esse chamado e iam ao encontro. Sem combinação prévia. Sem combinação prévia. E essas aparições não eram locuções, eram aparições mesmo. Eram aparições. Só pra gente... Nossa Senhora aparecia a uma altura mais ou menos do solo, aproximadamente uma altura de 3 metros, do solo, e as crianças, quando entravam em êxtase, elas seguiam Nossa Senhora e encaminhadas estáticas. Esses são os 2 fenómenos de Garabandal. Por exemplo, em Fátima houve um fenómeno, o fenómeno que ocorreu, elas estavam sempre no mesmo local, um pouco como em Medjugorje. Medjugorje também é exatamente igual, elas estão ali naquele local a receber a aparição de Nossa Senhora. Em Garabandal ocorreu esse fenómeno, mas também o fenómeno das caminhadas estáticas, ou seja, caminhadas em êxtase. Elas percorriam todos os caminhos de pedra da aldeia, iam aos pinos, iam ao cemitério, rezar pelas almas do purgatório, iam à igreja de Garabandal, subiam e desciam as montanhas, subiam de joelhos, desciam de joelhos, sempre com o pescoço esticado para o alto, não é? Porque elas só ouviam Nossa Senhora. Para elas é como se estivessem dentro do quarto delas e que nada se passasse. Mas, durante aquele tempo todo, elas percorriam a aldeia toda. E estamos a falar de êxtases que duravam às vezes 7 horas, seguidas, em êxtase, com aquele pescoço, a subir e descer de joelhos. Era algo sobrenatural, não é? E quem é que vinha atrás? Era uma procissão autêntica. As pessoas que iam lá, algumas por curiosidade, saber o que é que se passava, não é? Iam atrás. Então Nossa Senhora rezava o terço, as 4 crianças rezavam um terço com Nossa Senhora, e lá no site podem baixar em MP3 o áudio delas a rezarem o terço em êxtase. É incrível, é uma coisa, é mesmo sobrenatural. E quem é que respondia?
era o povo, não é? As pessoas que estavam lá, que iam atrás. Então as caminhadas extáticas eram nada mais, nada menos que procissões. Não é as procissões, aqui no Brasil também há, não é? Lá em Portugal, agora nem tanto, mas a procissão era um momento de fé, em que nós pegávamos nos andores e percorríamos a aldeia toda com o andor de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos, e as pessoas vinham atrás e vinham em oração, rezava-se o terço. Então, Nossa Senhora veio apelar, porque era um tempo dos anos 60, foi um tempo em que houve mudança de costumes, não é? As pessoas estavam demasiado racionalizadas, o relativismo, e vinham de muitas cidades, vinham de Paris, vinham de Madrid, vinham dos Estados Unidos. Então era uma forma que eu acho, a meu ver, porque as caminhadas extáticas? Porque foi uma forma de juntar o povo, não é? De converter aquele povo todo. Vinham lá por curiosidade, mas depois eram agarradas, não é, pelo manto protetor de Nossa Senhora que as queria transformar e converter. É isso, a meu ver, o porquê das caminhadas extáticas. E assim foi, não é? Até houve uma primeira mensagem que foi dada ao mundo, uma segunda mensagem em 65, portanto, uma numa primeira fase e outra na segunda fase, e as aparições terminam depois no dia 13 de novembro de 1965. Precisamente é quase como uma continuidade de Fátima. A última aparição de Fátima foi no 13 de outubro, não é? E a última de Garabandal foi no 13 de novembro. E aí, pronto, Nossa Senhora pedia muitas vezes tantas graças que aconteceu lá. Daria para estarmos aqui a falar durante o dia todo das graças que ocorreram. Qualquer pessoa, só para fazer assim um resumo muito rápido, qualquer pessoa que chegasse a Garabandal e que pedisse no fundo do seu coração: Nossa Senhora, se for verdade, dá-me um sinal para que eu possa sair daqui ainda mais forte, tanto sacerdotes como leigos. E essas pessoas recebiam essas graças. Ou seja, um desses exemplos é o que passa também no filme, o Garabandal, que o Rogério falou há bocado, Garabandal Só Deus Sabe, que é em que um sacerdote estava com uma inquietação muito grande, sentia que a sua vocação não era válida. A sua vocação sacerdotal não era válida. Por alguma razão achava que não era válida. Então ele pede duas graças. Uma é que faz a pergunta mesmo diretamente à Nossa Senhora. Nossa Senhora, responde-me por favor à minha pergunta. A minha vocação sacerdotal é válida? E depois pede também que se realmente for verdade tudo aquilo que está a passar, as aparições de Garabandal, que uma das videntes venha ter com ele e que dê a beijar 3 vezes a cruz. Porque elas andavam com um crucifixo sempre, quando estavam em êxtase, davam a beijar às pessoas que Nossa Senhora pedia para dar a beijar. E nesse dia, então, o padre estava de joelhos num canto, num espaço afastado de todas, onde estavam as multidões, e nesse momento uma das videntes vem ao encontro dele, em êxtase, olhando para cima com um crucifixo e olhando para Nossa Senhora, mas só elas é que viam Nossa Senhora, e vai ao encontro do padre e dá a beijar 3 vezes, 1, 2, 3. Ela só dava a beijar uma vez, nunca dava nem 2, quanto mais 3. E deu 3. E depois a vidente vai junto do sacerdote e diz ao ouvido: "Sí", em espanhol, que era a resposta da pergunta que ele tinha feito no interior do seu coração a Nossa Senhora. Então o padre derrama, não é, ali as lágrimas. E para ele foi uma alegria, porque foi a confirmação que a sua vocação sacerdotal era válida, e confirmou também que Nossa Senhora estava ali presente naquele momento. E isto acontecia diariamente. Situações destas eram graças derramadas, eram milagres que aconteciam todos os dias. E basicamente isto é um bocadinho aquilo que acontecia lá em Garabandal, não é? Desde o primeiro momento foi o 18 de junho e finalizou no 13 de novembro. E o 13 de novembro foi importante porque as videntes entregavam muitas vezes objetos religiosos a Nossa Senhora, não é? Vê-se muitas imagens de Nossa Senhora, das videntes a entregarem objetos religiosos, tipo terços, escapulários, missais, e Nossa Senhora beijava sempre. Mas em 13 de novembro de 65, como era a última aparição, e Nossa Senhora sempre preocupada com os seus filhos, que somos nós, disse assim: "Conchita, no dia 13 traz-me muitos objetos religiosos porque eu quero beijar. E que através do meu beijo o meu filho realizará verdadeiros prodígios e milagres", que é
como esta relíquia que está aqui junto de nós, junto de Nossa Senhora. E esse dia foi importante, porque nós agora podemos também viver não vivemos nos momentos dos anos 60, mas temos aqui uma prova viva das aparições de Garabandal, que está aqui no meio de nós, está aqui no Brasil, e essa é a missão que Nossa Senhora quer também para um de nós, não é? Dar continuidade àquilo que aconteceu lá em Garabandal nos anos 60 e que também possamos ser apóstolos dela, não é? Nos dias atuais. Nossa, maravilha. Quanta riqueza, né? Nossa, eu estava pensando aqui, não sei o que o Charles acha disso. A gente está falando de 4 crianças que foram, né, que teve essa oportunidade de ter essa visão, né, de testemunhar essa aparição. E aí você dizia, eu ficava imaginando, elas estavam em posição, né, com a extensão total do pescoço, olhando para o céu. Total. É. E elas andavam numa superfície totalmente irregular, que são as montanhas de lá. Exatamente. Superfície totalmente, não tinha nada asfaltadinho, enfim, nada. É isso. E qual que é a possibilidade que ao andarem elas estavam na verdade levitando? Porque a impressão que dá é essa. É. E além disso, quais são os outros fenômenos místicos que ocorreram durante essa aparição? Muito bem. Quando elas apareceram para elas? Então é assim, elas eram realmente levadas por Nossa Senhora. Quem assistiu a esses fenómenos diziam que elas eram levadas, e sem dúvida que em alguns momentos elas levitavam, elas não tocavam com os pés no chão. Mas havia também fenómenos em que elas estavam com os pés assentos no chão, mas elas deslocavam-se das rochas. Se havia uma rocha, e há uma fotografia que demonstra isso, uma rocha enorme à frente delas, e se elas fossem em frente, elas caíam. Era normal caírem, tropeçarem e caírem. Então há um vídeo. Elas estão a caminhar em êxtase, sempre olhando para cima, e elas desviam-se da pedra. Desviam-se. Ou seja, era a Nossa Senhora que as desviava, não é? Que as conduzia. É impressionante. Há lá uma parte junto à igreja, antigamente, nos anos 60, que era um pequeno riacho que passava lá junto à igreja, e quem tivesse que ir para a igreja tinha que passar o riacho. E havia uma tábua de madeira, assim, que é para as pessoas passarem de um lado para o outro. Existem fotografias também desse momento. E quando eles vinham em êxtase, algumas delas não passavam pela tábua de madeira, passavam ao lado onde não havia tábua nenhuma, e passavam sempre em frente. Ou seja, se nós fizéssemos isso, caíamos ali naquela ribeira, não é? No riacho. Elas não. Elas andavam, ou seja, eram levadas por Nossa Senhora. Isso foi um dos fenómenos místicos. As caminhadas estáticas também foram fenómenos místicos. O facto de elas subirem aquela montanha, e se um dia forem lá a Garabandal, e faço questão que um dia venham em Garabandal connosco, o apostolado, e teremos o convite também para vos fazer o convite e de irem lá connosco, e vocês vão ver que a montanha está cheia de pedras, é uma inclinação, há inclinações que são quase à volta de 70 graus de inclinação. Uau. E as crianças subiam aquilo de joelhos, sempre a olhar com o pescoço esticado para o alto. Como é possível? Não é possível, eram fenómenos sobrenaturais. Outros fenómenos também é que elas ficavam rígidas. Elas, quando ficavam numa mesma posição, alguém que tentava tirá-las do lugar não conseguia. É como se fosse uma pedra, uma rocha que não saía do lugar. Entre elas podiam se deslocar umas com as outras. E colocavam-se ao colo umas das outras para tentar chegar ao menino Jesus, porque Nossa Senhora apareceu muitas vezes com o menino Jesus. Entre elas conseguiam mover-se. Se alguém de fora tentasse mexer nelas, não conseguia de forma alguma. Portanto, isso foi outro fenómeno místico impressionante. E depois as caminhadas estáticas, não é? O caminhar pela aldeia toda durante 7 horas. Não tinham cansaço nenhum físico. É como se tivessem acordado e tivessem dormido umas 10 horas seguidas. Os médicos comprovaram isso. E depois faziam também, picavam as crianças com alfinetes, espetavam mesmo na carne, para ver se elas tinham uma reação natural de, não é? Proteção. Se nos espetarem um alfinete, nós temos aquele impacto, não é? E pegavam em isqueiros, queimavam a pele por baixo e elas não se mexiam. Colocavam vários focos de luz muito fortes sobre os olhos para ver se a pupila dilatava, não é? Porque quando se coloca mais luz, a pupila tem tendência a diminuir, não é? Sim, para se proteger da luz.
Com elas não acontecia nada disso. Então esses eram os fenómenos que aconteciam diariamente. Outro fenómeno místico muito importante, e o mais importante de todos, é que as 4 crianças, elas recebiam a comunhão mística do anjo, diariamente. Mas só recebiam se não houvesse um sacerdote presente na aldeia. Se bastava haver um sacerdote na aldeia, o anjo não aparecia. Então quando o anjo não aparecia, todos da aldeia sabiam, isto era engraçado, todos sabiam, hoje vamos ter um sacerdote. E nunca falhou. Olha. Estava a chegar um sacerdote ou vindo da Espanha, ou vindo da França, etc. Portanto, esses foram os fenómenos, levitações, também, elas chamadas caídas em êxtase, chamadas quedas estáticas. Elas muitas vezes caíam assim de costas, estamos a falar de cair de costas, sem nenhum suporte, e caíam no meio das rochas, em contemplação, ou seja, ficavam assim com os braços abertos, olhando com o pescoço sempre esticado para Nossa Senhora e com aquele rosto, com aquela serenidade, não é, sobrenatural. As saias que elas vestiam, pela lei da física, elas deviam muitas vezes descer, mas não, elas subiam. Ou seja, a tal postura, elas estavam sempre, a modéstia sempre ali constantemente, como se alguém estivesse ali a agarrar, não é, na roupa. É contra a lei da gravidade. E isso eram os fenómenos que ocorriam, e as pessoas que iam lá, Rogério, eram tocadas, eram os seus momentos de conversão. Disse, isto realmente é obra de Deus, não pode ser outra coisa senão obra de Deus. E ali eram sempre constantemente conversões, através desses fenómenos místicos. O principal foi sempre a comunhão mística. Quando havia a comunhão mística, as crianças eram as únicas que viam a comunhão, a Sagrada Comunhão, a hóstia consagrada. Quem estava ali em redor não via, só via os movimentos de abrir a boca, a língua. Elas recebiam a comunhão de joelhos e na boca, e o anjo dava a comunhão dessa forma, principalmente lá nos pinos, que é um ponto também importante mesmo para o futuro de Garabandal, não é? Com o grande milagre. E elas recebiam a comunhão a partir... Qual foi o primeiro dia da primeira comunhão? Só para não me estender muito. Foi o 16 de julho. O 16 de julho é o dia de Nossa Senhora do Carmo. Foi o primeiro dia que elas receberam a comunhão. Até aí, entre o dia 2 de julho e o dia 16, o anjo preparou-as sobre como receber a comunhão. Então o anjo ensinou qual era a oração que deviam fazer antes da comunhão, como é que deviam receber a comunhão, e depois qual era a oração que se devia fazer depois da comunhão. E o anjo ensinou uma oração que era do Santo Inácio de Loyola, que é a alma de Cristo, o corpo de Cristo, salva, não é? É essa oração toda. E depois benziam-se e terminava o momento do fenómeno místico da comunhão mística. E isso era incrível. Portanto, esses fenómenos todos, Rogério, foram fenómenos que ocorriam diariamente e que faziam com que as pessoas se convertessem, não é, diariamente. Bom, a gente viu muita informação e a gente... Aqui nada é combinado. Eu estou aprendendo muito, Rogério aprendendo, vocês estão aprendendo. E assim, pensando pelo lado pedagógico, vamos destacar aqui algumas coisas. Por exemplo, quando ele começou a falar sobre a localidade de Garabandal, que ele citou a riqueza lá relacionando São Tiago, então vamos começar a contextualizar algumas coisas para depois chegar na contextualização das principais mensagens, né, de promessas, profecias com o fim dos tempos, para a gente ver os sinais sensíveis. Sim. São Tiago, né, era um dos 3 que Jesus sempre chamava para estar junto: Pedro, Tiago e João. Me corrija se eu estiver errado. Certo. Foi o primeiro mártir dos 12. Foi o primeiro que morreu. Sim, Santiago. Santiago foi depois da vinda da Espanha, e ele foi martirizado lá em Jerusalém. Isso, eu acho que o primeiro dos 12 foi ele. Quem tiver aí depois acompanhar, me corrige, mas acho que ele foi o primeiro. E ele plantou sementinhas, ou seja, ele levou Cristo para uma região que Nossa Senhora queria que fosse preparada. Uma região que tem relação com uma região lá da Terra Santa. Quando a gente fala em montanha, em monte, a gente vai lembrar de Monte Sinai, Monte Carmelo, Monte Tabor,
né, o Monte das Oliveiras. Então, né, então tudo quando representa monte, né, está relacionado com Deus. Então a região geograficamente nos induz a pensar nesse lado sensível, né? São Tiago, essa história de deixar a sementinha plantada, e a história linda que você contou, que Nossa Senhora apareceu para ele para dar essa força para ele, porque ele estava se sentindo um pouco frustrado, né? Sim. Porque não estava tendo resultado. Verdade, e aí vamos lembrar, a gente relacionou também lá em Fátima, Nossa Senhora que veio como Nossa Senhora do Rosário, e Garabandal uma continuidade disso. Sim. Quando a gente vai pegar a história do Rosário lá com São Domingos teve a missão de divulgar o Rosário justamente numa época difícil da igreja contra quem? Contra os muçulmanos. Numa batalha. Então Nossa Senhora apareceu porque ele não sabia como lidar com essa situação, ela apareceu. Igual para São Tiago, exatamente, que também era perigo dos muçulmanos, também veio para São Domingos. Também contra os muçulmanos. Sem dúvida. Toda a história interligada, não é? Então a gente vai ligando uma coisa com a outra, a gente vai ver que existe uma pedagogia sobrenatural que muitas vezes a gente não observa isso. Né? E aí quando a gente vai olhar com relação também a essa história, né, de Fátima com Garabandal, que igual ele comentou, né, de ser uma continuação, a gente vai perceber e vai falar também sobre relação com Medjugorje e outras aparições. A gente vai ver também que os sacerdotes são essenciais. Então a região lá, ele citou, que era próxima a um local de formação dos filhos prediletos de Nossa Senhora, sim, da qual ela veio para formar o movimento sacerdotal com o Padre Gobi. E a gente vai ver que o Padre Gobi é um dos que, né, afirmava, né, a certeza de que as aparições eram verdadeiras, né? Depois você vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando a gente vai relacionar o Padre Gobi e as aparições do movimento sacerdotal, a gente vai ver o porquê da importância de ser lá em Garabandal. Quando a gente vai ver a questão dos cristãos teve que fugir para um outro lugar por causa do perigo dos muçulmanos, a gente vai ver que ela teve com eles lá e teve também com São Domingos e em outros momentos. E nessa época eram os muçulmanos. E essa época de Garabandal, quem era o perigo e ainda continua sendo o perigo para a igreja? Não é os muçulmanos, mas são quem? O comunismo. Exatamente. Então, em momentos difíceis da igreja, sempre ela está lá para nos ajudar. É verdade. Precisamente sobre isso do comunismo, Nossa Senhora falou muitas vezes sobre quando falava da questão da grande tribulação dos nossos tempos, não é? E a Nossa Senhora disse: a grande tribulação é o comunismo. O mesmo que Nossa Senhora disse em Fátima também, não é? Ou seja, e aquilo que foi, assim, o ponto de vista que falou agora é muito profundo, não é? E também não tinha tido essa abrangência como falou, e foi excelente. Realmente a ligação toda com desde a Terra Santa, o Muro Carmelo, o Apóstolo Santiago, não é? As aparições de Fátima, o São Domingos, ou seja, e tudo isso interligado numa única história, não é? É como se fosse tipo pequenos puzzles que agora nós começamos a ver que é pequenas peças de quebra-cabeça que vai se montando. Sim, exatamente. Agora, e aí quando você fala que geralmente o êxtase é pontual, né, da maioria dos videntes de outras aparições do local, elas eram no caminho. Será que também não traz essa mensagem que, olha, não olhem só para o chegar, vocês têm que olhar agora nesse caminho até chegar lá. Sem dúvida. Ou seja, nós estamos num tempo que nós precisamos caminhar já olhando para ela. Sim. Não é esperar o ponto final para poder dizer, não, agora está aqui, agora eu vou mudar, não. Antes de chegar nela, nós já temos que ter essa mudança de vida. A importância do processo em si, e não só do resultado. Exatamente, né? Do processo. É isso. E esse caminhar, agora realmente faz associar um bocadinho, por exemplo, as caminhadas estáticas. Nossa Senhora já nos queria levar, todas as pessoas que iam a Garabandal queriam que fossem
caminhar com ela, não é? Nossa Senhora ia à frente, vinham as 4 crianças e depois era todo o povo que estava lá, não é? Que esse povo somos também todos nós, não é? E ela quer que realmente que o seu caminhe com ela, não é? É quase como um refúgio no seu manto protetor, não é? Até ao triunfo do coração imaculado, não é? Levar-nos para o triunfo do coração imaculado e nos proteger de todos os perigos e dos males que ameaçam, não é? Hoje em dia, cada vez mais, na nossa sociedade, não é? E Nossa Senhora está sempre ali pronta para ir connosco e caminhar connosco. Então essas caminhadas é um bocadinho isso, não é? É um bocadinho esse caminhar que foi mencionado. Sim, e por fim, Charles, eu vejo o seguinte, a importância de linkar isso com a igreja, porque aí o Rui contava, né, que por fim, então, o anjo preparou as crianças, que eram crianças, preparou-as por alguns dias para receber a Eucaristia. Então, quer dizer, a importância da preparação, dessa catequese, vamos dizer assim, nesse caso, eles tiveram a catequese com o próprio anjo, Miguel. Para poder, então, ter a oportunidade de receber, então, a comunhão eucarística, então, né, viver essa plenitude do Espírito. Olha que coisa fantástica. Eu acho que agora a gente pode ir lá para a cereja do bolo. O que você acha? Vamos lá. Vamos todos. Olha, então assim, a gente já viu que, olha, tudo que foi, assim, da minha parte aqui, eu não conhecia a história a fundo, assim. Então é a ação do Espírito Santo que vai nos fazendo observar e fazer esses links. Né, ele vai nos moldando, né, iluminando a inteligência. E se a gente mergulhar mais a fundo, que essa é a ideia do projeto São José, mergulhar em águas profundas, meditar naquilo que a gente conhece.